Eu decidi fazer o apartamento da Mônica e da Rachel de Friends no The Sims. Faz tempo que eu não jogava, então eu tava meio enferrujada na parte da construção e na angulação das câmeras e tal. E eu achava que a parte de fazer o layout ia ser o mais difícil, mas eu achei uma planta no Pinterest que mostrava direitinho onde estavam as coisas, o que era o quê. Então essa parte foi super rápida e eu achei que ficou bem fiel. Depois eu voltei para assistir alguns episódios para ver um pouco como que tava. E eu achei que ficou bem parecida a parte do layout. A parte mais difícil para mim foi quando eu tive que fazer coisas que não apareciam tão frequentemente na série. Então eu meio que dei uma inventada, principalmente na parte de decoração e coisas que a gente não vê com tanta frequência. Mas eu achei que foi super rapidinho essa parte de montar e construir. O que demorou mesmo foi a parte da decoração e de pôr os móveis e todos os objetos que eles tinham. Eu fiz tudo isso em uma live na Twitch. Eu demorei 5 horas para completar tudo, porque toda hora eu ficava parando e ia pesquisar, ia ver referência para ver se realmente era assim, porque eu queria fazer o mais fiel possível. Como eu não usei nenhum conteúdo personalizado, todos os objetos que eu tenho aí são do jogo. Então tem algumas coisas que não são mais reais possíveis, mas eu fui dando uma improvisada. Por exemplo, eu não consegui achar a cor exata de roxo que eles tinham e nem o mesmo tipo de rodapé. A parede também ficou um pouquinho diferente, essa parte, porque no The Sims a gente não consegue fazer meias paredes. Meia parede, eu digo, quer dizer, com uma profundidade menor do que essa, um quadradinho é o mínimo. Então tinha uns lugares que era bem pouco a profundidade e ela acabou ficando maior. Outra coisa também é que eu não consegui colocar aquele quadrinho icônico que elas têm na porta. Eu consegui pôr um parecido, mas eu achei que ia ficar ruim na jogabilidade quando a gente for pôr o sim para passar na porta. Eu achei que ficou estranho porque eles iam atravessar o quadrinho, ele não ia se mover com a porta e eu acabei tirando, colocando um espelho do lado que eu achei que deu essa referência. Esse modelo tá na minha galeria do The Sims, então se alguém quiser baixar é só ir lá e pegar. E tem algumas coisas que eu aconselho a vocês a deletarem se vocês forem de fato jogar. Por exemplo, tirar as coisas de decoração de pelo menos um balcão para o seu sim poder cozinhar e tal, fazer as coisas normalmente. E também tem algumas coisas que eu tiraria do caminho para eles poderem andar melhor. Mas o meu objetivo quando eu tava montando não foi pensando na jogabilidade, e sim montar tudo bonitinho, que é o que eu gosto de fazer, que eu achei que ficou bem legal. Essa parte da prateleirinha foi uma das maiores gambiarras que eu fiz, porque eles têm tipo uma estante aí, só que eu não consegui achar nada parecido, então eu usei essas prateleiras e fui aumentando a altura delas até elas ficarem parecendo uma prateleira, e no final eu achei que ficou bem legal. Essa parte do apartamento delas é aquela janela que dá pra sacada. Na série de verdade, essa parede é inclinada, a janela é inclinada também. Só que eu não consegui fazer, eu tentei fazer isso com o telhado, mas eu achei que não ficou tão bom. Então eu acabei desistindo dessa ideia de deixar 100% fiel e acabei pondo o que eu achei mais fiel possível, que foi essa janela piso-teto, que eu achei que ficou bem na hora também. Acaba que a cortina acaba escondendo um pouco, então não precisa ficar tão parecida assim. O banheiro foi o lugar que eu mais tomei liberdade criativa, porque eu achei no total uma só foto do ambiente e o que eu consegui ver é que elas tinham meia parede de baixo que era um tipo de ladrilho e em cima que era pintura roxa. E o teto era roxo também, só que, gente, eu não consegui de jeito nenhum pintar o teto de roxo. Se alguém souber, me fale como que é, porque eu quero muito fazer isso para deixar bem parecidinho, só que eu não consegui. Esse tonalidade de rosa também não é exatamente o que elas têm, o delas é um roxo bem escuro, mas eu gostei desse porque é o meia parede, e eu achei que isso era o mais importante para se manter. E elas tinham muita decoração, principalmente essa cortina que eu achei muito legal, que divide a banheira do restante do banheiro. Esse corredor, uma das principais características dele é que ele é verde, metade da parede é verde, então eu procurei um revestimento que parecesse com isso o máximo possível. Então meio que ignorei que é para um quarto de criança e priorizei o fato de ser verde. Eu achei mais fotos do quarto delas do que a do banheiro, mas mesmo assim foi um pouco difícil, principalmente pelo fato de que, bom,
é um estúdio, né? Não é um lugar de verdade, não é uma casa de verdade. Então tem paredes e lugares que não existem, porque não aparecem na série. Então não é porque a gente não vê, porque não existe mesmo, eles não fazem. E então, principalmente na parte que é ao contrário das camas, que é a parede onde fica as câmeras e tal, eu inventei muita coisa. O layout que eu achei no Pinterest me ajudou muito, porque mostrou se tinha uma escrivaninha ou se tinha uma cômoda e tal, mas não dá para saber muito em questão de organização e de decoração. Então, isso foi eu colocando o que eu achei que fazia sentido. Eu achei que, em questão de perspectiva e de tamanho, o quarto ficou um pouquinho maior do que ele é na série. Se eu pudesse, eu diminuiria um pouquinho, mas eu achei que assim ficou legal também. É bom para jogar, você tem bastante espaço e não fica atrapalhando num lugar muito pequeno. Eu acho que essas baguncinhas que eu coloquei dão toda a diferença, é o que faz o lugar parecer que, sabe, tá vivo, que tem alguém morando ali de fato e não é só nada muito vazio e sem graça. Por isso eu perdi muito tempo fazendo isso, tipo, colocando quadro, tirando, vendo o que realmente combinava. E eu tentei seguir a personalidade das meninas, que eu achei que elas iam gostar e o que elas iam usar. Nesse segundo quarto, eu achei duas referências de foto quando a Phoebe morava aí e quando a Rachel morava aí. Quando a Rachel morava aí, era rosa e quando a Phoebe estava aí, era verde. Eu acabei mesclando as duas referências que eu achei, porque eu achei que se os dois quartos fossem rosa, ia ficar um pouco sem graça, você não ia distinguir ele muito bem. Então eu optei por deixar ele verde, mas eu construí como se fosse o quarto da Rachel, não da Phoebe. Então, os objetos e a decoração, os móveis, tudo que eu pus foi pensando como se fosse para jogar com a Rachel, não com a Phoebe, porque eu pretendo construir o apartamento da Phoebe, que ela morou sozinha por um tempo, que aparece nas últimas temporadas. Eu acho muito bonito esse apartamento dela. Eu já construí o apartamento do Chandler e do Joey, eu fiz na última live. E eu tô esperando eu editar tudo, terminar de postar esse apartamento pra postar o do deles. E eu também achei que ficou bem legal, ficou bem parecido. E também a decoração faz toda a diferença. No quarto aqui da Rachel, eu dei preferências pras coisas tipo maquiagem, sapato, roupa, um negócio mais de menininha, porque eu acho que combina mais com a personalidade dela e também pra encher o lugar, né? Eu achei que essa paredinha que tem depois da porta, um pouco estranha, eu nem lembrava que tinha, mas eu pus porque tava lá no layout. E demorou um pouquinho mais pra montar o quarto da Rachel do que o da Mônica, porque o da Rachel é um pouquinho maior, ela tem mais coisa, ela tem esse divã, ela tem essa escrivaninha e tal. Mas eu achei que ficou bom, eu gostei dos dois igualmente. Depois vocês me falam qual que vocês gostaram mais. Eu acho que depende muito da personalidade, sei lá. Uma coisa que eu achei que mudou tudo e fez toda a diferença foi a iluminação. Eu dei preferência para luminárias, abajures, arandelas que tivessem uma luz mais amarelada, que eu acho que combina com essa estética dos anos 90. Então eu procurei coisas que eu achei que combinariam com a época também. E ficou muito legal. O The Sims tem vários objetos que dão essa ideia de anos 90 que eu achei que combinou muito. Esse cantinho que eu pus uma lareira, eu vou admitir que é totalmente 100% invenção minha, porque a gente não sabe o que tem aí de verdade na série, né? Porque é onde fica as câmeras, iluminação, etc. Então, eu coloquei uma lareira porque eu achei que combina com a vibe da casa. Eu achei que foi o que tava faltando aí pra esse cantinho. Achei que ficou uma gracinha. Acabou virando um dos meus cantos preferidos. É o que faltava mesmo, sabe? E eu também construí a parte de fora. Não construí, só coloquei o revestimento e tal, porque depois eu quero juntar o apartamento da Mônica com o apartamento do Joey e fazer uma coisa só. E também fiz a sacada, que eu achei uma gracinha. Não aparece tanto na série, mas eu acho bem legal. E eu substituí a janela que eu tinha colocado por uma porta, porque senão não dava pra jogar de jeito nenhum, né? Como que eles iam entrar aí? Então, a única mudança que eu fiz de fato, assim, ah, intencionalmente para ajudar o jogo, porque senão eles não iam conseguir entrar aí. E ficou assim. Não consegui mostrar muito bem no final, não sei o que aconteceu, dei uma delesada aí, mas eu achei que ficou muito bonitinho, vocês viram tudo e como que ficou. E foi isso.